bem-vindos, Shabbat Shalom. Vamos fazer uma breve oração antes de prosseguirmos aqui com as parashot. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nesta manhã de Shabbat. E nesse momento do estudo da Tua Palavra, Senhor, peço a Tua bênção, que o Senhor me cubra com as Tuas asas nesse momento, me dá sabedoria, discernimento, coloca as Tuas palavras em minha boca, para que todos nós possamos crescer conforme o entendimento e orientação da Tua Torá, que é Espírito e vida para todos nós. Te agradecemos por esse momento, por esse Shabbat, pelas vidas que estão aqui, também os irmãos que estão na transmissão. Te agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então nós estamos quase aí no finalzinho do livro de Números, né? Com as porções, a 42ª e 43ª parashot, com o nome Matot e Massei. Então essas duas parashot, Matot é tribos, significa tribos, e Massei partidas, né? Então nós vamos hoje abordar a parashá Matot, né, tribos. Então, só lembrando rapidinho que a Massei, ela se refere às 42 partidas desde o Egito, desde a libertação lá do Egito, quando o povo saiu do Egito, até esse momento que nós vamos abordar hoje, né, onde eles se encontram nas planícies de Moabe, assim, anexo ali com o Rio Jordão, né? Eles chegam às margens do Rio Jordão, que daria o acesso para a terra de Canaã. Então, todo esse processo, depois de 40 anos no deserto, então, se somar, desde a saída do Egito, todos os acampamentos que eles armaram, desarmaram as diversas paradas, né, e saídas, dá um total de 42 saídas. No caso, vocês podem confirmar ali, na porção de hoje, a parashá Massei, fala cada uma dessas partidas, né, fala. Então nós não vamos abordar essas partidas, nós já vamos lá no final. Porque como nós estamos no final do livro, eles estão no final dessa jornada de 40 anos, prestes a entrar na terra de Canaã, né? Então o tema de hoje é um tema bastante interessante. Olha, as coisas, nada é por acaso, né? Amanhã, no Shiluv, também vai ser falado sobre como nós bem administrarmos nossas finanças, né? Para uma profissional que trabalha nessa área aí de financeira, né? A irmã Angélica, então, hoje ela mora em Brasília, tal, e trabalha nesse segmento com bancos, tal. Então ela já adquiriu uma certa experiência e ela instrui as pessoas de como você administrar da melhor forma as suas finanças. Muito interessante. E daí também esse tema não é por acaso, né? Amor ao dinheiro versus reino de Hashem, né? Vamos lá então. Um rápido resumo, eu não vou detalhar por questão de tempo, são muitos itens, né? Vamos fazer uma leitura aqui. O resumo dessas parashot é acerca dos votos, a vitória dos midianitas, o tratamento dos cativos, a purificação dos soldados e a presa, a divisão da presa, a oferta voluntária dos capitães, os acampamentos desde o Egito, né? A morte de Arão, Hashem manda lançar fora os moradores de Canaã, os confins da terra, os homens que devem repartir a terra, as cidades dos levitas, 6 cidades de refúgio, execução do homicida, privilégios oferecidos pelas cidades do refúgio e os casamentos das herdeiras, né? Então, vocês observem que do item 7 para frente já se refere a parashá Massei, né? Até o item 6
Parashá Matot. Então, os primeiros emigrantes a abandonar a terra de Israel foram os protagonistas desta passagem bíblica. Como assim, primeiros emigrantes, né? O que nós podemos entender com isso? Eram um tipo especial de imigrantes que abandonaram a terra antes mesmo que as solas de seus sapatos a tivessem pisado e antes mesmo que o povo tivesse alcançado a terra prometida pela primeira vez. Então, quando nós falamos aqui imigrantes, nós pensamos, não, deve ser um povo completamente distante, um outro tipo de povo que não tem nada a ver com as 12 tribos de Israel. É um outro povo, sei lá, quem que são esses imigrantes, o que o Jair vai falar sobre isso, né? Mas não, são 2 tribos e meia que fazem parte, né, das 12 tribos, né? Esses imigrantes. Por que imigrantes? Né? Nós já vamos entender por que emigrantes e não imigrantes, né? E enquanto ainda acampavam na margem oriental do Rio Jordão, quando a gente fala margem oriental, nós temos uma linha divisória, digamos, o norte é para cá, né? Oriente para cá, ocidente, né? Norte, leste, oeste e sul, né? Então nós temos a linha divisória que seria o Rio Jordão. Então, do lado de cá, do Rio Jordão, é o Oriente, que é as planícies de Moabe. E para o lado de cá, do Rio Jordão, começa a terra de Canaã. Então, eles estão aqui nessa região, nas planícies de Moabe. Enquanto ainda acampavam na margem oriental do Rio Jordão, aqui em Moabe, eles já sabiam que não desejavam entrar na terra nem se firmar nela, mas sim ficar fora de suas fronteiras. Então, de quem nós estamos falando? São 2 tribos e meia, logo vocês vão saber essas 2 tribos e meia que não quiseram, simplesmente não quiseram adentrar na terra com as demais tribos, né? O estímulo a esta decisão transparece de seu comportamento. Era um estímulo de peso chamado... É a primeira frase que eu coloquei lá no nosso tema, né? Amor ao dinheiro versus reino de Hashem, reino de Deus. Então, aqui, ó, já começa aqui, já nesse slide, primeiro slide, era um estímulo de peso chamado amor ao dinheiro. Vamos ver como que isso aconteceu. Assim formou-se o primeiro abismo entre aqueles que imigram a terra de Israel em busca de uma elevação espiritual e os emigrantes comuns. Nesta frase que em verde aqui, que é mencionado no livro de Números mesmo, vocês podem conferir lá se quiserem, em Números 32, de 1 a 4, aqui já expressa o que estava no coração deles. Porque quando você fala 2 vezes de alguma palavra, de algum item, você está conversando com alguém, um determinado assunto. E você fala a segunda vez aquela palavra, você já está expressando para aquela pessoa que aquilo que você está falando já tem um grau de importância. Você quer que aquela pessoa que está ouvindo o que você está conversando perceba que tem um grau de importância aquilo que você repete. Então você quer que a pessoa entenda assim, né? Mas aqui, além de repetir, ele fala é falado a 3ª vez e a 4ª vez. Então, é como você, tipo assim, sendo um chato, uma espécie de chato. Olha, irmão, entenda bem qual que é o foco da minha mensagem. O foco da minha mensagem é essa palavra aqui, ó. Chama-se gado. Mas como assim gado, né? Então vamos lá, o que diz em Números? E muito gado tinha os filhos de Ruben e os filhos de Gade, tribos, né? Ruben, Gade, e depois entrou também no circuito meia tribo de Manassés.
E era em grande quantidade, e viram a terra. E Gileade, eis que o lugar era lugar de gado, segunda vez, e foram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, dizendo, a terra que feriu o Eterno diante da congregação de Israel é terra de gado, pela terceira vez. E os teus servos têm gado, pela quarta vez. Então, esses versos, né, esses 4 versos, expressam o que está realmente assim, latente, o que está forte no coração dessas 2 tribos. Depois entrou mais meia tribo de Manassés, né? Notamos que a palavra gado aparece 4 vezes, tanto no início como no seu final. Segundo os comentaristas, tal repetição serve para mostrar que foi grande a quantidade de gado que possuíam, que ditou a má escolha daqueles israelitas. Eles preferiram escolher. Você chega numa bifurcação. Você está indo por um caminho, você chega numa bifurcação para a direita ou para a esquerda. Um Y assim. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. Para a direita, você tem o reino de Hashem. Eu estou falando agora de uma visão espiritual. Você tem o reino da eternidade para você viver, você cumprir o teu propósito nesse reino como servo de Hashem, as bênçãos, né, oriundas da Torá em obediência à palavra, tal. E à esquerda você tem gado. Você tem gado, gera o quê? Muito gado. Eles estão muito gado, muito. Gado gera o quê? Tudo que é referente a coisas materiais, né? Dinheiro, couro, carne, leite. Quer dizer, você pode fazer um frigorífico, abrir uma indústria leiteira e muitas outras coisas, fazer cintos, sapatos, roupas, uma indústria bem complexa, assim, com vários produtos, né? Queijo, iogurte, requeijão, etc., né? Muitas coisas que você pode fazer de couro, bolsa, sapatos, cintos, saias, né, tapetes, muitas coisas que pode fazer. Então, tendo bastante, né, gado, e tendo bastante pasto para alimentar esse gado, e cuidando bem dele, e você sendo um bom administrador, a probabilidade é muito grande de ser uma pessoa bem-sucedida no sentido de rico, né? Rico. Tudo referente a coisas materiais. Então, esse é o lado esquerdo da bifurcação. Do lado direito você tem o reino. O que se escolhe? Qual que é a nossa escolha, né? Então, a repetição serve para nos mostrar que foi a grande quantidade de gado, grande quantidade que possuíam, que ditou a má escolha daqueles israelitas, foi a força propulsora de suas ambições, decisões e exigências. Lembrando que nas planícies de Moabe era um lugar assim mais rico assim para pasto, né? Era um lugar plano em que o gado ia ficar de uma forma mais confortável, né? Tinha água por causa do Rio Jordão. Eles pensaram, não, se a gente for atravessar um deserto, quem nos garante que a gente vai encontrar água nesse deserto? Vamos ter subidas, descidas, muitos lugares áridos, né? E ali não, eles já estavam vendo que era um lugar muito favorável. Eles não estavam acreditando, por exemplo, que nem o Eterno chamou Abraham. O Eterno chamou Abraham, vai para um lugar que eu te mostrarei. O Eterno não disse para Abraham, vai para a terra de Canaã. Vai para um lugar que eu chamarei de Jerusalém. O Eterno não falou isso para Abraham. Falou, vai para um lugar que eu te mostrarei ainda. Quer dizer, ele nem sabia, na verdade, para onde ele estava indo. Que eu te mostrarei, né? Quer dizer, à medida que
que ele foi caminhando, o Eterno foi daí, ó, vai para cá, agora pega a direita, agora pega, agora... Então, precisa de uma palavra, é necessário uma palavra para você adentrar ali, que se chama emuná. Sem emuná não tem como. Porque sem emuná é impossível agradar a Hashem. Poxa, o que é emuná? É fé. É fé. Então, essas 2 tribos e meia estavam demonstrando... esse papo de fé, Moisés, esse papo de fé, esse papo aí de o que ia acontecer com Abraão, essas coisas, não faz muito sentido, sabe? Eu prefiro ter as coisas mais pé no chão, assim, dia a dia, ver minha mesa com a comida ali e tal. Quero dia a dia, não quero esse negócio de ficar imunar essas coisas. Então tem gente que pensa assim, né? Infelizmente, né? Vamos lá. Esse gado já havia deixado de ser uma simples propriedade para tornar-se uma visão de mundo. Então, lembra que falei gado, 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 gado? Então, esse gado não é só o gado em si, ou é vaca holandesa, ou é ovelha, ou é cabra, sei lá o que for. Mas muitas outras coisas. Isso é só para nos dar uma liga, uma conexão com milhares de outras coisas, né? Grandes empresas, coisas de futebol, coisas de... Você pode imaginar o que se quiser hoje, vários tipos de coisas assim do mundo, que o princípio seria o gado, porque naquele tempo era quem tinha ovelhas, ou quem tinha, sei lá, outros animais, eram pessoas de posse, né? Então vamos lá, o pedido feito a Moisés era uma decorrência óbvia dessa visão. E disseram: se acharmos graça aos teus olhos, desse esta terra a seus servos por possessão. Agora aqui, ó, uma frase, eu grifei em amarelo aqui embaixo, aqui, ó. Uma frase que, queira ou não, queridos, tem a ver com... Lembra aquela história da Parashá Lech Lechá? Dos 12 espias, sendo que 10 espias trouxeram más notícias, que eles foram sondar a terra, mas não era para sondar nada, porque o Eterno já tinha sondado a terra. O Eterno já tinha visto a terra essa terra vai ser ótima para vocês. Você não tinha que sondar nada. Então, e disseram: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra a seus servos por possessão, e não nos faça passar o Jordão. Não foram palavras muito parecidas com a palavra dos espias? Nós não queremos essa terra, não nos faça entrar lá. Nós não queremos essa terra. Nós queremos dar uma sondada só para confirmar o que já está no nosso coração, que vai ser uma terra que não interessa essa terra para nós. Isso é terrível, irmãos. Quer dizer, quando o Eterno te dá um presente, você não tem que questionar nada. O Criador dos céus e da terra te dá um presente, você vai questionar. E não nos faça passar o Jordão. É ali, está ali, unha e carne com os 10 espias. Isso é terrível. Moisés ouviu tais palavras, percebendo o que ocultava por trás delas. Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra, que está além do Jordão. Deuteronômio 3:25. Moisés compreendeu a mensagem implícita no pedido que havia sido feito. Ansiávamos por redenção, por sair do Egito e abandonar o deserto, pois queremos ser bem-sucedidos. Nosso sonho é ter tranquilidade e posses terrenas que nos dará segurança e sustento honrado. Eu comentei agora há pouco com vocês, né? Que essa conversa de Kehilat,
de a gente se reunir aos sábados na Querrilá, perder tempo com essas coisas. Esse negócio de palavra, de ensinar... Para que ensinar a palavra? Importa você trabalhar e ter teu dinheiro dia a dia, pagar tuas contas, ter tua comida na mesa, você poder ter o que cobrir, uma coberta para se cobrir, um pijama para vestir, um travesseiro para encostar a cabeça. Isso que importa para mim. Não importa esse negócio de estudar a palavra e emunar e se reunir nos Shabbatot. É isso que eles pensavam. Exatamente isso que eles estavam dizendo. Prefiro ficar em casa, ouvindo os ensinamentos pela internet, tomando meu cafezinho da manhã nesse frio gostoso, debaixo das cobertas, e estou ali numa boa, confortavelmente. É isso que muita gente pensa, queridos. É exatamente isso que muita gente pensa hoje em dia. Congregar... Não, mas hoje está meio frio, vou ficar com os pés frios lá na congregação, Rocha. Não, faz parte do processo. Ou se está um dia muito quente, né? Tudo faz parte do processo. Está congregando, está em comunhão com os irmãos, na presença do Eterno, né? É isso que o Eterno quer. É a nossa visão, eles falando. Se nos encontramos diante de uma terra ampla, com pasto suficiente para o nosso gado, isto nos basta. A visão da terra prometida, a elevação espiritual e a busca da alma adicional, em busca de um crescimento na nossa alma, esse crescimento espiritual, Jair, que você fala aí, que história é essa de crescimento espiritual? Ninguém precisa nada disso. Nós precisamos, eles estão falando assim, nós precisamos de crescimento em nosso bolso. Nós precisamos de crescimento que a nossa manada se multiplique. Isso que nós precisamos. Eles estão falando assim, gente. A visão da terra prometida, a elevação espiritual, a busca desse crescimento espiritual que se oculta em sua essência, são conceitos incompreensíveis aos nossos corações. Eles estão falando assim. Isso é simplesmente terrível. Necessitamos de pasto para o nosso gado. E Gileade e Baçã, que é nas proximidades ali, são excelentes lugares para nós e para o nosso gado. Foi esse o discurso tribal que talvez não estivessem conscientes de haver semeado em seus corações, naquele exato momento, a planta do materialismo, mostrando um coração de pedra. Que nós oramos aqui no Mishberá para que o martelo de Hashem esmiúce os corações de pedra, esmiúce o coração de pedra, com uma vassourinha tira assim os caquinhos e coloque ali um coração temente a Hashem. Um coração que não está preocupado com esse materialismo do mundo, né, as coisas do mundo, né? O gado realmente ele subiu a cabeça, tanto que durante os acertos para a colonização da margem oriental, né, das planícies de Moab ali, além da fronteira, eles disseram, isso está no livro de Números, 32:16, e chegaram-se a eles e disseram, currais edificaremos para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Olha, de novo, eles provando o que estava em primeiro lugar no coração deles. Qual seria a ordem correta das palavras dessa frase, irmãos? Olá, eles tinham que dizer assim, nós estamos primeiramente preocupados com os nossos filhos, com as nossas mulheres, com os nossos velhos, com as nossas crianças, com a educação, com o crescimento das nossas crianças, com o crescimento espiritual das nossas crianças. Isso que eles tinham que dizer. Em segundo lugar seria o gado. Não, eles, de novo, primeiro 4 vezes falam gado. Agora, de novo, o primeiro item que eles falam na frase é gado.
Currais edificaremos para o nosso gado. Como é o nosso coração, queridos? Como é corrupto os nossos corações? Moisés, no entanto, inverteu a ordem das palavras e disse para eles, Moisés estava cheio do Espírito, edificar, lá no outro versículo, né, 32:16, que eu li para vocês, daí Moisés fala no 32:24, diz assim, espera aí, vocês têm que falar, vocês têm que pensar diferente, o coração de vocês está invertido. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para o vosso gado. Daí Moisés coloca ordem na frase, dizendo para eles, vocês têm que dar uma guinada na mente e no coração de vocês de 180 graus. A inversão das palavras abordadas mostra o que é o mais importante para os vaqueiros. Preocupavam-se mais com o seu capital do que com seus filhos. Disse-lhes Moisés, foquem primeiro no principal, antes construam cidades para suas crianças e depois cercas para o seu gado. O mundo hoje, por causa da questão financeira, né? Então, financeira, não só os homens saem de manhã e voltam de noite para casa, e às vezes não dá, e o homem tem que trabalhar meio que de madrugada, um pouco também, os filhos ficam para segundo plano. Daí, como o homem chega para a mulher e diz assim, mulher, não está dando. Você precisa também sair de casa para trabalhar. Daí a mulher também sai para trabalhar. E daí os filhos ficam na mão de terceiros o dia inteiro. Isso é uma tristeza, irmãos. Por causa do gado. Isso é uma realidade hoje, por causa da questão do gado. Então, quer dizer, podia entrar menos, mas existir um contentamento com isso e uma administração correta do dinheiro. Você contentar com menos, né? Mas dar atenção no momento certo para a criança e assim por diante. O grande apego à riqueza transforma o principal em secundário e o secundário em principal. As ovelhas tornam-se mais importantes do que os seres humanos. As ovelhas, né, não quero ser repetitivo aqui, as ovelhas é dinheiro, é trabalho, é sempre em volta do dinheiro. Moisés estremeceu quando os líderes das tribos de Simão e Gad apareceram diante dele. Moisés percebeu a desgraça que assolava o povo exatamente na hora H, que antecedia a entrada do povo em Canaã. Então ali era um momento, eles estavam bem na bifurcação, e tinha a esquerda, claro, só tinha que ser para a esquerda, né? O gado, as riquezas, e à direita a terra de Canaã. Então eles estavam ali, ó. Eu estou falando dessas duas tribos e meia, não estou falando das demais, as demais tribos adentraram na terra, realmente. Com suas palavras, os líderes de Simão e Gade afetaram a moral do povo bem nos preparativos para o início da conquista da terra prometida. Isto fez com que Moisés dissesse as seguintes palavras. Presta atenção aqui. Então, são palavras que está na porção, Números 32, 6 a 15. Diz assim, palavras de Moisés: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimarão o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que lhes deu o Eterno? E eis que vos levantais em lugar de vossos pais, referindo-se aos espias, que com seu espírito derrotista incutiram a moleza no coração do povo. Olha aqui, ó, sempre fazendo uma conexão lá com aquele episódio dos espias.
como discípulos de homens pecadores, e arruinareis a todo este povo. Então, Moisés estava lembrando essas 2 tribos e meia, estava lembrando que eles iriam ficar numa situação muito cômoda ali, primeiramente falando cômoda, né? Depois no final não foi nada cômodo a escolha deles. E que eles simplesmente largariam as demais tribos lá na frente e não ajudariam, né? Então Moisés estava alertando eles para essa situação, assim, tipo, não, vamos ficar aqui, os nossos irmãos lá, as outras tribos, que eles vivam a vida deles lá, atravessem o Rio Jordão e conquistem a terra, eles que fiquem à vontade para fazer isso. Foram palavras contundentes que levaram ao seguinte acordo: a tribo de Ruben poderia estabelecer-se na margem oriental do Jordão, com a condição que seus filhos se alistassem no exército e ajudassem na conquista da terra prometida. Então, Moisés estava dizendo assim, eu dou uma condição para vocês, mas qual que era a intenção de Moisés? A intenção de Moisés, que se eles admitissem, acho que Moisés tem razão, nós temos que ajudar nossos irmãos. E eles foram. Depois dessa proposta de Moisés, eles acataram a orientação de Moisés, foram lá com os irmãos, com as outras tribos, e ficaram 14 anos na conquista com as demais tribos na terra de Canaã. Mas a intenção de Moisés é que eles indo lá, que eles não ficassem 14 anos. Eles já estavam lá, já tinham entrado, e eles iam acabar esquecendo disso. Essa que foi a estratégia de Moisés. Foi um plano assim brilhante, né? uma ideia brilhante, e que em parte deu certo, porque eles acataram a ideia, né? Eles tiveram daí uma certa humildade, ouviram o mestre e foram, né? Com a condição que seus filhos se alistassem no exército e ajudassem na terra prometida. E nós, agora a palavra deles, das 2 tribos de B, em Números 32, 17. E nós nos armaremos depressa diante dos filhos de Israel, até que os levemos a seu lugar. Baruch Hashem. E Moshe fez assim, yes, Baruch Hashem. Yes, consegui, eles pegaram, caíram. Baruch Hashem. Só que depois não foi bem isso que aconteceu. Daí que mostrou o coração deles mesmo. E cada um de vós, armado, passar o Jordão e for subjugada a terra, e depois voltardes. Números 32, 21, 22. Só que esse depois voltardes, Moisés cria assim, eles ficando lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eles vão esquecer desse negócio de planícies de Moabe, de pasto, eles vão continuar com o povo lá em Canaã, né? Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade permaneceram na terra de Israel 14 anos, e, conforme cita o livro de Josué, ajudando o restante do povo na conquista da terra. Então, Baruch Hashem, Moisés, né? 14 anos dedicados ao restante do povo foi preço que essas tribos pagaram para se estabelecer na margem oriental do Jordão. 14 anos dedicados ao restante do povo. No entanto, nem esta dedicação pôde salvá-los do seu destino na terra em que eles próprios haviam escolhido para si. Apesar de todo o sacrifício que fizeram em prol do resto do povo, não se apagou o propósito de sua escolha, que foi motivada pelo apego à riqueza. Então, esse comentário que eu quero fazer com vocês aqui agora é bem importante, porque isso acontece com muitas pessoas atualmente também. Presta atenção aqui. A pessoa
junto com muitas pessoas, crentes, tiveram uma experiência com Yeshua, passaram pelo batismo nas águas, quer dizer, adentram no reino, fazem parte dos justos, são santos, somos irmãos do Mashiach, fazemos parte do reino de Hashem, né? Só que alguns se perdem no meio do caminho quando adentram, né? Se perdem no meio do caminho e começam a ficar com saudades da vida antiga. Não, porque eu podia fazer aquilo, aqui é mais restrito, aqui parece que o caminho ficou estreito. Agora, o caminho ficou estreito, mas parece que até o teto assim abaixou para mim, eu tenho que passar meio... eu tenho que me inclinar assim para passar. Ficou mais estreito ainda, peraí, mas antes não era tão estreito assim. Era bem mais confortável. E daí a pessoa começa a pegar um atalho aqui, começa a pegar um atalho aqui, e a pessoa acaba se perdendo. Daí ela quer voltar. E alguns voltam. Isso é uma verdade, irmãos. Acontece. Roxa Jair, eu aprendi que a gente não perde a salvação. Onde que está escrito isso? Se você encontrar um livro ou na própria Bíblia que garante que você não perca a salvação, pode me falar. Cada um de nós, irmãos, segundo a Torá, de Bereshit até Apocalipse, qualquer um de nós somos suscetíveis a perder a salvação se nós não vigiarmos, se nós não obedecermos a palavra. Por que Yeshua diria, os que perseverarem até o fim serão salvos? Até o fim. Se não for até o fim, quer dizer, tem uma possibilidade de não ser até o fim. Pensem nisso. No entanto, nessa dedicação pôde salvá-lo o seu destino na terra, né, apesar de todo o sacrifício que fizeram, foi motivada pelo apego à sua riqueza. Olha, o que pesa no coração. Esse apego lhes causou um distanciamento da terra prometida, assim como de sua santidade e de suas metas espirituais. Encontramos na Bíblia e em comentários rabínicos referências dessas tribos de terem percebido o erro de sua escolha após alguns anos. Quer dizer, foi brilhante a estratégia de Moshe. Eu dou uma condição para vocês, né? Pode até ficar aqui, mas adentrem lá para ajudar os teus irmãos. Sejam apoiadores dos teus irmãos, né? Com o propósito deles esquecerem o passado e já que eles estavam... Não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Aqui está bom, nós já conquistamos muitas coisas aqui, ajudamos nossos irmãos a conquistar muitas coisas. Deixa esse negócio de planície de Moabe, gado, deixa para trás. A palavra diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não é inverter. Buscar primeiro as riquezas, o gado, muita produção, muito lucro, meus celeiros até o teto, assim, peraí, eu vou fazer um segundo pavimento, vou fazer um mezanino para colocar mais estoque ainda, para eu ter mais garantias de estoque, não só para mim, para os meus filhos e para os meus netos, para garantir uma segurança para os meus netos. Não pode inverter a ordem. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas, à medida que você for caminhando e obedecendo, o Senhor vai acrescentando para você. Baruch Hashem. Baruch Hashem. É assim que funciona, queridos. Não tem outro jeito. Em comentários rabínicos, referência dessas tribos de terem percebido o erro de sua escolha após esses 14 anos. Porém, nem mesmo seu arrependimento pôde livrá-los do destino cruel a que foram condenados pela má escolha. Afirmam os sábios do Talmud. 2 pontos.
Encontramos que os filhos de Gad e de Ruben eram ricos, tinham muito gado, apreciavam suas riquezas e habitavam fora da terra de Israel, e por esse motivo foram exilados antes. Eles queriam toda a plenitude, toda a segurança, né? Tranquilidade, paz, segurança. Por este motivo dessa má escolha, eles foram exilados antes de todas as outras tribos. Pois foi dito assim, isso está no Talmud, em Bamidbar Rabá 22, verso 6, no Talmud. Está escrito assim, pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, uma entidade lá demoníaca, rei da Síria, e outra entidade, Tilgat-Pilneser, rei da Síria também. Essas entidades foram lá e fizeram a cabeça do rei, né? Do rei da Síria lá. Que os levou cativos aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Halá e para Harbor. Isso está em 1 Crônicas 5:26. E o que lhes causou isto? Terem se separado de seus irmãos pelo apego às suas propriedades. Aparentemente assim, né? Nossa, esse lugar aqui é um Éden. Nossa, lugar frutífero, tem rio, não vamos passar sede, vamos ter água para alimentar, né, para matar a sede dos animais, vamos ter água para beber, para nos lavar, é um lugar seguro, tranquilo, podemos viver bem para sempre aqui. Que ilusão! Que ilusão! Essa escola de nossos sábios que ensina que a semente da tragédia que iria atingir as tribos de Ruben e Gad, muitos anos depois, foi em razão daquele pedido ingênuo. Não nos faça passar o Jordão. Não queremos esta terra. Nós falamos que nem os 10 espias que odiaram a terra, eles não queriam a terra, eles rejeitaram a terra. Nós rejeitamos essa terra, eles estavam falando. Moisés, nós não queremos esse papo de salvação, de reino de Hashem, de reino dos céus. Nós não acreditamos nisso, nós só acreditamos aquilo que nós pegamos. Nós precisamos pegar coisas etéreas, espirituais, nós não queremos papo com esse tipo de conversa. A margem oriental do Jordão, onde esperavam encontrar calma e repouso, tornou-se uma desgraça. Uma pessoa pode até ter o controle de suas decisões, mas é raro que possua o controle das consequências dos seus atos. Em vez da tranquilidade de pastores lá, cuidando das ovelhas, num lugar tranquilo, sereno, bastante pasto, lugar plano. Que o lugar plano não é só confortável para as ovelhas, é confortável para o pastor. Imagine o pastor escalando o Everest assim. Ele vai precisar de corda, vai precisar de coisa de oxigênio, né? Assim, ó. Agora, com o lugar plano, tá tranquilo. Não me dá canseira nenhuma. Em vez da tranquilidade de pastores, tiveram que ocupar-se travando repetidas guerras contra os inimigos vindo do grande deserto. Que dele a paz que eles achavam que iam ter ali. Era uma guerra atrás da outra. A experiência dos 10 espias, presta atenção aqui que é o último slide. A experiência dos 10 espias, da Parashá Shelach Lehá, envia para ti. Por que o Eterno falou para eles, envia
Para ti, não para mim. Eterno não estava naquele negócio, eles não tinham que fazer aquilo. Que trouxeram umas notícias da terra prometida, mostra o coração deles rejeitando totalmente a terra abençoada presente de Hashem. Ó, eu falei, né? Rejeitando totalmente a terra abençoada que foi um presente de Hashem. A experiência das tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés expressa o desejo de tentar remediar uma situação quando eles decidem apoiar as demais tribos por 14 anos na conquista da terra, mas eles voltam e se instalam na margem oriental do Jordão. Então, o que nós aprendemos com relação à primeira experiência, que é essa dali, né? Essa experiência que eu... Essa experiência nos mostra um indivíduo que não está nem aí com o reino de Hashem. Não quero papo, essa terra não me interessa. Estou muito bem aqui, obrigado. Não quero ir para esse negócio novo aí. Para muitas pessoas, aliás, para todas as pessoas, vamos ser bem sinceros, né? Sempre nós queremos ficar na linha de conforto. Tá bom aqui. Se essa é a situação que eu estou aqui agora está bom, para que mudar? Qualquer coisa nova gera um impacto, assim, uma surpresa em nós. Uma coisa nova, como é uma coisa nova que você não experienciou aquilo ainda, como que você vai reagir? Como que você vai superar? O que vai acontecer? Tudo que é novo que você não experienciou, você fica um pouco temeroso, um pouco medroso, um pouco inseguro, assim. É normal. Isso é normal, né? Não é uma coisa ruim, né? Mas alguns exageram e levam para o caminho assim, peraí, não posso sair daqui. É proibido sair daqui. Então, quem não está nem aí com o reino de Hashem. Quem são eles? Quem são essas pessoas que a Brit Hadashah considera? Que está escrito em 1 Coríntios 6, 9 e 10. São os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros. Aqueles que estão envolvidos no roubo, no grande roubo, na grande corrupção do mundo, né? E que acha que está muito bom. A pessoa faz, apronta aqui, apronta lá, mas mesmo ele fazendo todas essas coisas, está entrando ali 30, 50, 100 mil, 1 milhão, ou muito mais que isso na conta bancária dele todo mês, ou até por semana entre esses valores. Para que mudar disso? Está muito bem assim. A segunda experiência fala dos que ficam em cima do muro. Fala dos mormons. Mornos. Mornos. Fala dos mornos. Conheço as tuas obras. Vocês perceberam? Porque a primeira experiência, eu estou me referindo àquela experiência de Shelah Lehá, dos espias. Essa é a primeira experiência. Que a gente tem feito ligações durante o estudo inteiro praticamente. E a segunda experiência é a paraxá de hoje. A paraxá das 2 tribos e meia que escolheram ficar. Mas eles ficaram bem aonde? Na divisa. O que é a divisa? O que é a linha de divisa, né? O muro. O muro é uma divisa. Eles ficaram na divisa. Tanto é que entraram depois da divisa, mas voltaram. Voltaram, mas permaneceram na divisa. O que é isso aí? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Mas o reino de Hashem é para todo aquele que deseja tomar posse, aquele que deseja realmente atravessar o Rio Jordão e os que prevalecerem, perseverarem até o fim. Atravessa o rio e vai embora. O rio significa o quê? A travessia do rio. Batismo nas águas. Eu e Estela tivemos a bênção de sermos batizados nas águas do Rio Jordão, Baruch Hashem. Falando aqui do Rio Jordão, me lembrei disso agora. Eles atravessaram o Rio Jordão. Então, depois do batismo, vai, continua e não olha para trás, como a mulher de Ló. Lembram essa experiência? Não olheis para trás. O que acontece quando você olha para trás? É destruição, né? Mas o reino de Hashem é para todo aquele que deseja tomar posse dele. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Hashem, Hashem, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Baruch Hashem. João 3,16. Porque Hashem amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baruch Hashem, João 3,16. Baruch Rabá B'Shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Hashem.